Hoje, no Sentando à Mesa, estará aqui comigo o pastor Edinaldo, o Ministério Investimento Precioso. Aqui está também a pastora Márcia, que Deus abençoe, glória a Deus. E ele vai me ajudar aqui nos versículos, né, onde que vai me auxiliar aqui, e nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. A proposta do Sentar à Mesa é nós compartilharmos. E caso você queira aí compartilhar, só levanta a mão que a gente vai até você. Amém? Nós estamos numa sequência de discipulado. A importância do discipulado, né, na casa do Senhor. Todos nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos discípulos do Senhor Jesus, né? Duas coisas, tem mais, mas duas coisas principais quando nós aceitamos a Jesus. A primeira, principal, é que nós somos filhos de Deus. Através do Senhor Jesus Cristo, em Romanos capítulo de número 8, diz que nós passamos a ser filhos de Deus, e o Espírito Santo que habita em nós testifica, e nós podemos dizer Abba Pai, né? A segunda coisa é que nós somos discípulos do Senhor. Então ele diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então você vê que é os mesmos passos do Senhor Jesus. Jesus tomou a cruz, né, e foi a morte, depois a ressurreição. E não é diferente de nós. Nós também temos que tomar a nossa cruz, que são as renúncias. Amém, queridos? O título de hoje é A Importância do Batismo no Espírito Santo na vida do discípulo, né? Então, a ação do Espírito Santo, nós vamos entender aqui que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. E o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo é desde Gênesis. Então, desde a criação, o Espírito Santo, ele não desceu em Atos dos Apóstolos e não foi a única ação dele que nós conhecemos, e nós conhecemos até pelo título pentecostal, né? Nós somos pentecostais porque acreditamos no batismo no Espírito Santo, né? Mas não foi a única ação ali, né? Muitas pessoas acham que a ação do Espírito Santo foi ali, começou ali. Não, não começou ali. A ação do Espírito Santo veio desde a criação. Amém? E aí por quê? Porque quando você sabe que a ação do Espírito Santo veio desde a criação, então você sabe, você vai conhecer a importância de ter o Espírito Santo. Você vai conhecer a importância da ação do Espírito Santo, tanto no Velho como no Novo Testamento e agora para nossas vidas. Amém, queridos? Então eu quero aqui já começar com Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 2. Som. Graças e paz. Boa noite a todos. Vamos ler? Vamos ver se eu consigo, pastor. Eu estou ficando velho, tenho que usar óculos, tá vendo? É uma coisa, né? Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Quem se movia sobre a face das águas? Então, esse Espírito de Deus é o Espírito Santo. Quando a gente fala Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, no segundo versículo da Bíblia, nós vemos a ação do Espírito Santo sobre a criação. Ele se movia sobre a face das águas. Então nós vemos aí que o Espírito Santo, ele estava na criação de todas as coisas, da terra, dos dias, né, e assim por diante. Agora nós vamos ver o Espírito Santo na ação do homem. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Ok, aí você vai falar assim, pastor, mas não tem Espírito Santo no versículo, tem? Porque quando a palavra de Deus diz, façamos, então disse Deus, façamos aqui é plural. Se Deus fosse uma pessoa só, ele falava, eu faço. Então aqui é a ação da Trindade, a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. Ok? Então, o conjunto aqui, nós entendemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui não tem como o Pai fazer sem o Espírito Santo e sem o Filho. Por quê? Porque tudo que eles forem fazer é na unidade. Amém, queridos? Ainda que se destaca um ou se destaca outro, no propósito ali, naquele versículo, mas é na unidade. Eles nunca estão em desacordo, sempre em acordo, ok? Não existe, senão seriam 3 deuses, porque um fazia de um jeito, outro fazia de outro, e não havia concordância entre eles, não. Então nós cremos no Deus subsistente sobre 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o nosso Deus? Pai, Filho e Espírito Santo, ok? E quando fala façamos, é como se aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Amém, queridos? Você quer ver como o exemplo que tem em você? Nós cremos também, que nós somos feito corpo, alma e espírito. Então são 3 em 1. Assim nós podemos, testificar naquele Deus que nós cremos através de nós mesmos, porque foi Ele que nos fez. Glória a Deus. O Espírito Santo nos profetas, o Espírito Santo, ele atuou no Velho Testamento. Quando você vê os profetas, você vê ali 1º e 2º Crônicas, você vê 1º e 2º Reis, você vê que o Espírito Santo, ele atuava em certos personagens da Bíblia. Não era em todos, eram em alguns personagens, mas eram personagens específicos, eram personagens importantes. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele vinha sobre um profeta. O Espírito Santo, quando ele vinha sobre um profeta e trazia a revelação de Deus para o povo. O Espírito Santo, ele vinha e conversava com um sacerdote. O sacerdote entrava no Santo do Santo e revelava coisas para o sacerdote. O sacerdote era o representante do povo a Deus. Mas quando ele vinha, Deus se manifestava a ele. E ele tinha que ter o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele atuava em reis, que governava a nação de Deus. Um exemplo disso é quando Davi, ele vai ser ungido a rei de Israel. Samuel leva um azeite, uma botija de azeite, E aí então, quando Samuel olha Davi, Deus diz para Samuel, Samuel, eis aí o rei de Israel que eu tenho provido para essa nação. Unge ele. A Bíblia diz que quando Samuel unge ele, o Espírito de Deus entra em Davi. E a Bíblia diz que ele nunca mais foi o mesmo. Amém, queridos? Então, 3 personagens aí no Antigo Testamento, Deus agiu assim de uma forma clara, Sacerdote, rei e profeta. Depois disso, só que aí os próprios profetas, que é engraçado, eles começaram a testificar algo que não acontecia lá, mas iria acontecer no futuro. O que, pastor? O derramamento do Espírito Santo. O próprio profeta, que só ele tinha, e não era constante, o Espírito Santo não ficava nele. O Espírito Santo vinha, manifestava e saía. Aí quando precisava, vinha de novo, manifestava e saía. Não era igual hoje. Então havia uma promessa. Qual é a promessa? Aí nós vamos ver, Isaías 44:3. Você vê um profeta agora profetizando sobre o futuro.
Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole e a minha bênção sobre seus descendentes. Olha só, promessa do Senhor. Aqui, claro que Isaías aqui, ele foi chamado como profeta, Isaías capítulo de número 6, né? Ele foi chamado como profeta, o Senhor purifica ele ali com uma brasa, né? Tirada ali do altar, né? Então essa brasa veio e tocou nos lábios de Isaías, aonde era impuro, e ali então o Senhor o consagrou a profeta. E aí ele agora, através desse versículo, profetiza sobre o derramamento do Espírito Santo. Aí não tem como, irmãos, nós nos alegrarmos, porque estava falando da gente. Ainda que falava da nação de Israel, mas era apontado para o futuro, era apontado para nós. Aí nós vimos também em Joel, capítulo de número 2, os versículos de número 21 ao 27 e o 28. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visão. Que lindo, hein? Você vê que a expressão de Isaías e a expressão de Joel são as mesmas. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Toda vez que o Senhor quer derramar o Espírito Santo dele é para propósitos. Nunca em vão, irmãos. E não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. O derramamento do Espírito não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Quando Deus derramou o Espírito Santo sobre a minha vida, Ele assim agraciou de mim e disse assim: Elias, eu tenho um propósito, o meu propósito na sua vida, para que você vá e dê muitos frutos, frutos permanentes. Então tem a ver com Ele, não tem a ver comigo, porque quem sou eu, irmãos? Né? Quem somos nós? Mas pela graça e bondade dEle, promessa, o derramamento do Espírito Santo, eu quero profetizar sobre a tua vida, irmãos. O enchimento do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, é uma promessa que você tem que viver. Está à disposição, mas para fins que nós vamos depois ver. Pastor, como eu posso ser batizado no Espírito Santo? Tem regra? Não tem uma regra, irmãos, só pede. Você crê? Creio, então peça. Busque. O Senhor disse que aquele que buscar, vai o quê? Aquele que procurar, vai achar. Aquele que bater, vai abrir. Por que vai abrir? Porque é promessa. Foi promessa do Senhor, foi promessa aqui do Pai. Foi promessa do Pai, foi promessa de Deus no Antigo Testamento, usando Isaías, usando Joel, e agora nós vamos ver Ezequiel. Eu peguei 3 profetas distintos, separados, para você ver a mesma promessa. Vamos lá, Ezequiel, capítulo de número 39, versículo 29. Não mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel, palavra do soberano, o Senhor. Irmãos, você vê que a expressão continua, né? Derramarei do meu espírito sobre a nação. Né? Então, qual era a vontade de Deus, irmãos? Qual era a vontade de Deus para o povo dele naquela época? Derramar do Espírito. Qual é a vontade de Deus? Futuro, derramar do Espírito. O que o Senhor queria? O Senhor quer o quê? Que nós tenhamos um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Como? Só através do Espírito Santo e da sua palavra. É o Espírito Santo que nos convenceu do juízo e do pecado, irmãos.
quando nós abrimos o coração para Deus, o que fez a gente começar a dar vazão para Deus, a querer saber mais de Deus, a vir para uma igreja, né, a ler a palavra do Senhor, o Espírito Santo começou a atuar sobre a tua vida. Por quê, pastor Elias? Porque essa é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus e eu sou discípulo do Senhor, por que eu não vou querer a ação do Espírito Santo? O enchimento do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Não tem problema, irmãos, porque tem pessoas, né, que faz distinção entre ter o Espírito Santo, né, e ser batizado com o Espírito Santo. Eu faço distinção que são duas coisas diferentes. É uma ação do Espírito, o Espírito é o mesmo, mas são ações diferentes. É isso que eu entendo. Agora tem pessoas que não, que entendem que quando você aceita Jesus, você recebe e é batizado no Espírito Santo. E aí não precisa ser mais batizado no Espírito Santo. Posterior a isso, né? Mas, independente disso, eu sempre aplico algo. Para nós pentecostais, nós cremos no batismo com o Espírito Santo e recebemos o Espírito Santo. E para os tradicionais, eles já receberam o batismo com o Espírito Santo na conversão, então seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, ainda assim tem que ter uma experiência após ser cheio do Espírito Santo. Deixa eu trazer uma verdade. Ontem você não foi cheio do Espírito Santo, hoje você precisa de ser cheio do Espírito Santo. Amanhã você vai precisar ser cheio do Espírito Santo. Por quê, pastor Elias? Porque ele é uma fonte inesgotável para nós. Por quê, pastor Elias? Porque eu sempre vou precisar do Espírito Santo sobre a minha vida. Por quê, pastor Elias? Porque é promessa de Deus sobre a minha vida, então eu quero que ele seja atuante sobre a minha vida. Então nós vimos aí Isaías, pastor Edinaldo, Joel, Ezequiel, todos os três falando a mesma coisa. O que, pastor Elias? A promessa do derramamento do Espírito Santo. Agora, vamos ver aqui se Jesus falou isso. Porque nós somos cristãos, seguimos a Jesus. João 14, vamos ver em João 14, aliás, desculpa, vamos na sequência aí, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e versículos de número 4 e 5. Atos dos Apóstolos, você que está aí com a Bíblia, capítulo de número 1, versículos de número 4 e 5. Preste atenção. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, vocês estão acompanhando? O Espírito Santo envolvendo ali na criação de todas as coisas, invisíveis e visíveis. O Espírito Santo atuando na criação do homem. O Espírito Santo se movimentando e atuando através dos profetas, através dos reis e através dos sacerdotes. Agora o Espírito Santo, aí ele deu uma promessa através dos profetas, né? Qual era a promessa? Que amanhã, que depois, derramarei do meu Espírito sobre todos nós. Já não era mais exclusivo do profeta, já não era algo mais exclusivo do sacerdote, já não era mais algo exclusivo do rei. Por quê? Porque o Senhor agora queria ter uma comunhão com todos os povos. Isso era a promessa. Aí agora Jesus então está com os discípulos, depois de ressuscitado, ele ressuscita, ele se apresenta aos discípulos, anda com os discípulos, come com os discípulos, e aí então ele faz lembrar a promessa.
Ele lembra a promessa. Ele olha e fala assim: olha, ó, não esqueçam, hein, que a promessa do meu Pai, que vai derramar o Espírito Santo sobre vocês. Ele lembra da promessa. Se ele, Jesus, o nosso Senhor, lembra da promessa, então a promessa é de suma importância. E qual é a promessa? O derramamento do Espírito Santo. Então, o derramamento do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor é de suma importância. Sobre as nossas vidas é de suma importância. Eu amo falar do Espírito Santo. Eu fico estudando. Agora vamos ver lá, antes da ressurreição, essa promessa que ele lembrou. João 14, 16 e 17, e depois a gente vai para o 30, se não me engano aqui está 36. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Glória a Deus. Então essa é a promessa. Jesus Cristo lembrou. Só que Jesus Cristo falou assim: olha, lembra que o meu Pai deu a promessa através dos profetas? Aí Jesus Cristo, por quê? Porque eles eram judeus, eles sabiam dessa promessa. Aí eles falou assim: olha, só que para a promessa se cumprir, eu preciso ir. Se eu não for, ele não desce. Por quê? Porque eu estou aqui. Se eu estou aqui, ele não vem. Aí então ele diz: outro consolador é da mesma espécie. Ou seja, é o mesmo. Nós não usamos a expressão aqui, Jesus está aqui, amém? Então, Jesus não está aqui, quem está aqui é o Espírito Santo. Mas nós sentimos Jesus aqui. Por quê? Porque é da mesma espécie, é da mesma essência. Jesus disse assim: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Mas é de aparência física? Não, é da sua essência. Então isso é importante, nós termos esse discernimento, aprendermos aqui, amém? A presença do Espírito Santo hoje, quem atua na igreja, quem está em nós, é o Espírito Santo, é Ele que está em nós. Mas Ele manifesta o amor do Pai? Manifesta. Ele manifesta o amor do Espírito, do Filho? Manifesta. Tanto é que em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Jesus. Em outros lugares está escrito Espírito do Pai. Por quê? Porque eles têm a mesma essência, é o Deus. Amém, queridos? Vamos lá. Então nós vimos aqui a promessa, e a promessa através dos profetas, a promessa através de Jesus. Então foi Jesus que lembrou da promessa. Por que Jesus lembrou da promessa? Porque o próprio Jesus foi batizado no Espírito Santo. O próprio Jesus. Ele teve que ser batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo o capacita. É o Espírito Santo que dá poder. E nós vamos verificar. Olha só que interessante. Para que Jesus nascesse, precisou do Espírito Santo. Lucas, coloque aí para mim, é Lucas 1, próximo versículo, eu acho que é 35 aqui. Ok? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim,
aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Aleluia. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre quem? Maria. E o poder do Altíssimo cobrirá em suas asas com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, ou seja, o Jesus foi gerado dentro de Maria pela ação do Espírito Santo. Por quê? Porque se ele nascesse como naturalidade humana, então seria da semente de Adão. Mas como ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele não é da semente de Adão, ele veio de Deus. Amém, queridos? Mas quem gerou? O Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus em Maria. Agora vamos lá. No batismo no Espírito Santo em Jesus, Mateus capítulo 3 e versículo 16. Oh, glória! E assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então, esse pousar sobre ele é o derramar do Espírito Santo sobre Jesus. Ali ele foi cheio do Espírito Santo. Ali o Senhor estava capacitando ele no sentido da natureza humana. Os irmãos estão entendendo? Porque Jesus se fez carne, amém? Jesus se fez carne e ele precisava desse poder. Ele necessitava desse poder. Qual? Do Espírito Santo. Tanto é que quando o Espírito Santo veio, aí nós vamos ver em Lucas, coloquem para mim, Lucas, capítulo de número 4 e versículo de número 1. Olha lá, ó. Pode ir lá. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha só, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. O que ele foi fazer no Jordão? Batizar nas águas. É aquele episódio de Mateus 3,16. Então, ou seja, depois do batismo das águas, o Espírito Santo repousou sobre Jesus, ou seja, Jesus ficou cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo guiou para o deserto. Para quê? Eu vou te responder para quê. Sem a presença do Espírito Santo, ele não resistiria à tentação de Satanás. Ou seja, por que nós caímos? Por que nós fraquejamos? O que nos faz pecar? É a ausência da presença do Espírito Santo. É a ausência desse enchimento do Espírito Santo. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou cheio de Deus. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou buscar a santidade. Mas quando eu estou vazio do Espírito Santo, as tentações vêm, e quando vêm eu não resisto, irmãos. Então nesta noite, seja cheio do Espírito Santo. Seja revestido pelo poder de Deus. O próprio Jesus, se ele foi cheio do Espírito Santo, por que nós não seríamos cheios do Espírito Santo? Sendo que nós é que precisamos mais do que ele. Amém, queridos? O Espírito Santo, o que diz esse versículo? Esse versículo está dizendo assim, ó. O Espírito Santo começou a guiar Jesus. Porque foi ele que conduziu, ele que levou, ele que impulsionou. Deixa eu dizer, o Espírito Santo te impulsiona a fazer as coisas de Deus. O Espírito Santo é que te desperta. O Espírito Santo é que te revela as coisas de Deus.
Por isso que quando nós olhamos a Bíblia, se nós não pedimos discernimento através do Espírito Santo, muitas coisas não serão reveladas. Porque a palavra do Senhor, ela é espiritual. Ela é do nosso Deus. Nós vamos ver agora em Romanos, capítulo de número 8 e versículo de número 11. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio de seu Espírito que habita em vocês. Olha aqui, irmãos. O Espírito Santo esteve envolvido no nascimento de Jesus. O Espírito Santo se fez presente no batismo de Jesus. O Espírito Santo levou ele ao deserto para suportar a tentação do diabo. E agora o Espírito Santo é que ressuscita Jesus dos mortos. Olha a ação. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que se nós temos o Espírito Santo, não tem como nós estarmos mortos. Porque assim como ele ressuscitou Jesus, ele nos ressuscitou, dando uma nova vida, irmãos. Olha a importância do Espírito Santo na vida de um discípulo. Se foi importante, nós estamos vendo aqui, irmão, se foi importante na vida de Jesus, e ele disse assim, olha, espera, que vai vir a promessa. O mesmo Espírito que está em mim, repousará em vocês. O mesmo Espírito que me deu poder, vai dar poder para vocês. O mesmo Espírito que me ressuscitou, ressuscitará vocês. Vamos para finalizar aqui. Atos, capítulo de número 2. Agora é o recebimento da promessa. Atos 2. Nós vamos ler do versículo 1 mesmo. Aí nós vamos decorrendo aí. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Pode ir mais. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Segura aí, amém? E aqui você vê que todos foram ficar o quê? Cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Em outras traduções, tá? Conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então nós vimos aqui agora a ação da promessa sendo realizada. No capítulo de número 1 de Atos, ele lembra da promessa, e no capítulo de número 2, os discípulos recebem a promessa. Mas olha só, no capítulo de número 1, Jesus ele lembra a promessa e ele diz assim, olha, eu vou ter que ir. Por quê? Porque se eu não for, ele não vem. E aí então quando Jesus, tem a sessão de Jesus, quando ele chega no trono, aí ele olha para o Pai e diz, agora é hora da promessa ser realizada. E ele antes disso diz para os discípulos, fique aqui em Jerusalém, até que lá do alto seja o quê? Revestidos de poder. Então o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder sobrenatural, vindo da parte de Deus, para te capacitar a ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Atos, aí nós podemos ler aí por favor. Atos, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Esse Deus é Deus, é o nosso Deus. Então, para que ser batizado no Espírito Santo? Por que ser cheio do Espírito Santo? Para poder ser testemunha do Senhor Jesus Cristo. Não é para me autopromover como quem fala em línguas estranhas, não é para me autopromover porque eu sei falar, eu profetizo através de um falar de línguas estranhas, então aí vem o dom de profecia, não é para ser intérprete de línguas estranhas, tudo isso é edificação para a igreja, amém? Mas o derramamento do Espírito Santo tem uma finalidade principal, ainda que é cheio de poder, ainda que ele derramou sobre sua igreja dons preciosos, talentos preciosos, ainda que a cura milagrosas, e depois nós vamos ver isso, né? Mas tudo isso não tem sentido se o nome do Senhor Jesus Cristo for anunciado como Senhor e Salvador. Se o reino de Deus não for propagado, não adianta, não é alta propagação, não é propagação de cima, vem do alto. Eu sou instrumento que digo, é para Ele está em mim, o Espírito Santo está atuando em mim, Deus está atuando em mim. Então o enchimento, o batismo no Espírito Santo, ele te dá uma capacidade, ele te dá uma unção, que pela sua intelectualidade, pela sua força física, não seria capaz. Ele leva você aonde você nunca iria, ele faz você fazer coisas que você nunca teria capacidade de fazer. Tudo isso é ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É Ele que nos potencializa, porque o poder aqui é um poder sobrenatural, é uma bomba como dinamite, que explode. Mas eu não consigo me explodir sozinho, é o Senhor que nos capacita para a chamada que Ele tem para cada um de nós, seja qual for o ministério aqui. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do poder de Deus. E saiba que, para quê, pastor Elias? Por que, Senhor, ser cheio do Espírito Santo? Não, irmão, ser cheio do Espírito Santo para você ser uma testemunha do Senhor Jesus. E aonde você testemunha do Senhor Jesus? Quem é cheio do Espírito Santo é testemunha no trabalho, é testemunha em casa, é testemunha na igreja, é testemunha no mercado, é testemunha em todo lugar, porque você já é um testemunho ambulante. Aonde você for, verão Cristo. Ali vai, um seguidor do Senhor Jesus. Ali vai um discípulo do Senhor. Por quê? Porque eles conseguem enxergar Jesus. Vamos lá. Você vê que, volta para mim por favor, o Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Preste atenção aqui, irmãos, no final do versículo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Não esqueça disso. O propósito do Espírito Santo descer sobre nós é para nós sermos testemunhas. Aí ele diz assim: em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém e Judéia a população predominante eram os judeus. Samaria era um misto entre judeus e gentios. Agora, toda a terra, aí é só os gentios. Você vê que geograficamente o Senhor, ele expande. Lembra lá quando ele falava de todas as nações? E derramarei do meu espírito sobre todas as nações. Alguns versículos aqui diz sobre Israel, Jerusalém e Judéia. Outros diz sobre toda a nação, aí até os confins da terra.
Então, ou seja, a promessa em Atos dos Apóstolos já estava começando a se espalhar. Aí nós vamos ver, e eu quero aqui compartilhar com vocês, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo de número 38, nós vamos ler do 38 ao 47. É um pouco extenso, mas é edificante. Pedro respondeu: arrependam-se a cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve o acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Aí você vê que quem fez esse discurso foi Pedro. Pedro, depois que recebe o poder do Espírito Santo, é aquele Pedro que negou a Jesus 3 vezes, aquele Pedro que fugiu da missão, aquele Pedro que entrou em depressão e depois voltou a pescar, que o Senhor tinha chamado: não pesca mais peixes, vai pescar almas. Então, aquele Pedro que encontrou com Jesus depois da ressurreição, e Jesus teve que perguntar 3 vezes a ele se ele amava Jesus, e na última vez ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Mas Jesus sabia da promessa que tinha, o derramamento do Espírito Santo sobre Pedro. Aí Jesus disse assim: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus, ele não nos chamou porque acredita na nossa capacidade. Não é isso, irmãos. Ele nos chamou porque ele sabe da capacidade dele sobre as nossas vidas. Ele só quer um coração disposto, amém, queridos? Ele só quer um coração disposto. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua obra. Me enche do teu Espírito, me capacita, Senhor. Então quem te capacita é o Espírito Santo. Nós temos que entender e ser humildes, né, e tirar o nosso orgulho e dizer assim: Senhor, nada sei fazer, se não for o teu Espírito Santo. É total dependência do Senhor, irmãos. Mas Pedro aqui, quando ele recebe a unção do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre a vida dele, irmãos, ele tem ousadia, ele se levanta e diz assim: olha aqui, nós não estamos embriagados às 3 horas da tarde, não. Isso aqui, o que está acontecendo, é o que está escrito em Joel, é o que está escrito em Ezequiel, é o que está escrito em Isaías, e é o que o Senhor Jesus falou para nós sobre a promessa do Pai, que derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne, e nós estamos cheios da presença do Espírito Santo. Ah, e tem mais, hein? Não é só para nós não, os 12, porque tinha 120 reunidos, e não é para nós só aqui exclusivo não, é para os nossos filhos, é para os velhos, é para os anciões, é para os jovens, é para os servos, é para os patrões, ou seja, para todos que queiram, para todos que creem, porque é a promessa dele. Aí, ele começa esse discurso, e começa a relatar sobre o Antigo Testamento, começa a pregar. O que deu o Espírito Santo? A unção da pregação. E ele começa a pregar e falar sobre Joel, a profecia se concretizando hoje, e diz assim: e nos últimos dias derramarei do meu Espírito, em Joel está dizendo.
Porque aqui tem dupla profecia. Qual é a dupla profecia? Nos últimos dias da própria festa de Pentecoste, mas também é nos últimos dias do fim dos tempos. Então, raciocina comigo, se Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo e era os últimos dias do fim dos tempos, então significa, se hoje nós estamos aqui em 2021, eu não sei porque eu estou no 1, irmãos, 2022, então significa que era os primeiros dias dos últimos dias do fim dos tempos. Era início de uma era dos últimos dias. Então, se era início de uma era dos últimos dias, significa que nós estamos mais próximo do final do tempo. Está logo ali. Agora, se eles receberam o batismo no Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo, e Jesus mostrou a importância, porque eles precisavam, irmãos, é uma necessidade da igreja ser cheia do poder de Deus, ser cheia do Espírito Santo. E se lá era o início dos últimos dias, aqui é o fim dos últimos dias, ou seja, a qualquer momento o Senhor virá buscar a tua igreja. E aí vai se cumprir Mateus capítulo de número 25, as 10 virgens. Amém, queridos? Vamos estar cheio da unção, cheio do Espírito Santo, para um único propósito. Ainda que Ele pode te usar como instrumento poderoso aqui na terra. Faça como Billy Graham. Billy Graham, ele tinha um obreiro. Ele falou assim, ó, você nasceu para isso, obreiro. E qual era o trabalho do obreiro? Ser intercessor de Billy Graham, mas a função principal daquele obreiro era, todas as vezes que ele descia do púlpito, o obreiro olhava para ele e dizia assim, você não é ninguém, só instrumento do Senhor, você não é ninguém, você não tem mérito nenhum, para não se vai descer. Deixa o Espírito Santo te usar, querido. Ele quer te usar. Sabe por que Ele quer te usar? Porque é promessa de Deus. E nos últimos dias, irmãos, nessa geração que estamos vivendo, o que nós precisamos é do Espírito Santo, é desse poder de revestimento. Para concluirmos, Pedro, fala comigo, Pedro, ministrou e numa pregação, ele ganhou mais de 3.000 almas, mais. Por quê? Porque sempre no judaísmo, não conta as mulheres, só conta os homens. Então, quando tem uma contagem de quase 3.000, é só homens, fora as mulheres e as crianças, os adolescentes. Amém, queridos? Então, é quase 3.000 almas, homens. O judaísmo, ele conta homens. Amém? Vamos lá. Agora nós vimos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de número 5, depois o 12 ao 17. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Atos dos Apóstolos, 8, versículo de número 5, depois o 12 ao 17. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhe anunciavam o Cristo. Pode passar, 12, isso. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados grandes sinais
e milagres que eram realizados. Pode ir mais, 14 até o 17. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Ok, olha a observação no versículo de número 5. Coloca lá o versículo de número 5, 8:5. Se a gente não ficar atento, a gente passa desapercebido as profecias e o cumprimento delas. Indo Felipe para uma cidade chamada de... Jesus falou assim, olha, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. E ser-de-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, lembra que eu falei, Jerusalém e Judeia é dos judeus. Aí depois, Samaria e até os confins da terra. Então, quem pregou em Jerusalém? Pedro. Pedro prega em Jerusalém e 3.000 almas é aceito. Logo em seguida, no capítulo 8, quem prega em Samaria? Felipe. Felipe prega em Samaria com poder de maravilhas, de cura, sinais, né? As pessoas são batizadas nas águas em nome de Jesus, ok? Só que os apóstolos ouviram o que estava acontecendo em Samaria, dois apóstolos, sai de Jerusalém e vai a Samaria, para quê? Para cumprir a promessa. Qual? O derramamento do Espírito. Aí eles chegam lá, Felipe sai de cena, os apóstolos, recebam o Espírito Santo. E aí eles recebem o Espírito Santo. Aí se cumpre Jerusalém, se cumpre Samaria, e aí agora vem a outra parte, até os confins da terra. Com quem? Com o nosso irmão e amado apóstolo Paulo. Vamos ler? Paulo, capítulo de número 9, versículo de número 18. Glória a Deus. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente, levantando-se, foi batizado. Faz favor para mim, coloca o número 17, 9:17, só para a gente complementar aqui direitinho. Então Ananias entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Ok? Então aqui nós vimos o quê? Que a chamada do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele prega assim no começo da conversão dele para os judeus. Ele prega para os judeus, ele entra nas sinagogas e diz, olha, aqueles que eu persegui, agora eu não persigo mais. Tanto é que quando ele entra com Barnabé nas sinagogas, eles ficam com medo, dizendo assim, não era esse que nos perseguia, né? Sinagoga aqui que eu digo, cristão, ok? Eram os cristãos. E aí então ele diz assim, não era esse o perseguidor de nós, dos nossos irmãos, de Cristo, né? E agora ele está pregando sobre Cristo, mas aí o que aconteceu? Deus, em um momento que ele está pregando para os judeus, Deus chama ele para os gentios. Há um divisor de água, há um divisor de ministério na vida de Paulo e diz, agora eu vou te levar para os gentios, atravessa a Macedônia, meu filho, vai embora, e agora você vai decolar para os gentios, para quê? Para que se cumpra Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 e versículo de número 8, para que se cumpra Isaías, para que se cumpra Ezequiel, para que se cumpra Joel, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E eu fecho com um versículo que eu amo, Efésios capítulo de número 5 e o versículo de número 18. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito.
Olha só, essa tradução ela é tremenda. Mas deixe-se, se rende ao Espírito Santo e diz. Porque tem hora que a gente fala, eu quero ser cheio. Aqui não, aqui ó, você nem precisa falar. O meu coração está aqui, Senhor. Eu quero ser envolvido pelo Espírito Santo. É dentro e transbordante. Sabe o que é envolvido? Envolvido aqui é dentro. Você enche a garrafa, ó. Você enche essa garrafa de água, vai enchendo, vai enchendo. Se você fechar ela aqui, você está cheio, não está? Você está cheio. Aí você pode falar assim, eu estou cheio do Espírito Santo. Esse versículo não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, nessa versão ele está dizendo assim, ó. Enche do Espírito Santo até transbordar e também ter o resultado por fora, para que todo mundo veja que você está cheio por dentro e envolvido por fora do Espírito Santo. Ou seja, não é só seus sentimentos, não é só a sua espiritualidade interna, é também externa. Em tudo que eu faço, as pessoas verão o Espírito Santo em mim. Seja cheio do Espírito Santo. Deixa eu orar por você. Feche seus olhos. Quero convidar o pastor Edinaldo a fazer essa oração. Seja cheio do Espírito Santo. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos proporciona momentos como esse. Eis-nos aqui de coração aberto, para que a sua promessa se cumpra em nossas vidas, Senhor Pai. Que cada um aqui, Senhor, possa se abrir para ser transbordante do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Que não haja medo, que não haja dúvida, mas que haja realmente o contentamento e a esperança e a vontade de ser cheio, de ser transbordante, que nós possamos realmente, Senhor Pai, buscar mais intimidade com o Senhor. Quanto mais íntimo, mais seremos transbordante do Teu poder, da Tua glória, para o louvor do Teu nome, Senhor Pai. Aqui se encontra a sua igreja, Senhor, a igreja que está sedenta de ser cheia, de ser transbordante. Fazei-nos discípulos como o Senhor deseja, que o teu Espírito realmente venha se manifestar em nossas vidas, para que nosso caminhar seja o reflexo do Senhor, seja o reflexo do Espírito Santo de Deus, que as pessoas possam ver, que as pessoas possam sentir, que as pessoas possam ser tocadas através das nossas vidas, que o nosso eu morra, que realmente nós sejamos anulados e que o Senhor seja um em nossas vidas, Senhor Pai. Que nós possamos ser servos seriamente comprometidos com o Senhor, Pai. Pai, a tua igreja está aqui sedenta, Senhor Pai, de aprender, e que o Senhor possa se manifestar de uma forma sobrenatural. Que as pessoas possam, através de nós, ver o Senhor, Pai. As pessoas precisam enxergar, e que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos. Senhor, nós não queremos ser mais o mesmo, e nós não queremos sair daqui nesta noite como entramos, mas queremos sair daqui transformados, transbordantes do Senhor, Pai, para que realmente nós possamos cumprir as suas promessas em nossas vidas e nas gerações futuras, Senhor Pai. Abençoa o teu povo, Senhor Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor Pai. Aqui está o povo que clama pelo teu nome, um povo que te busca, um povo que está aqui para te servir, Senhor Pai. Eis-nos aqui, Senhor Pai. Faça conforme a tua vontade, Senhor Pai. Nós colocamos essa igreja no teu altar, para que o teu Espírito transborde de tal forma que esse bairro seja impactado, que as nações possam ser impactadas ao ver os membros desta igreja transbordando no Espírito Santo do Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Digam amém. Aplaudam o Senhor Jesus. Se coloquem de pé. Faça assim com as mãos, vou dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos os irmãos em Cristo Jesus. Todos digam amém. Aplauda o Senhor Jesus.